a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Glória a Deus. É difícil de falar aqui depois das palavras, da oração do pastor Nildo, da pastora Maristela, do irmão, porque parece que fala, né, que a gente está preparado para falar, mas é bom porque a gente está bem enriquecendo o que a gente vai falar aqui. Porque a pastora Maristela teve uma visão como que a gente vai ser salvo. Então, o que se encontrou no Velho Testamento, segundo a gente tem que estar com as nossas candeias acesas, para a hora que vir o nosso Salvador nos enxergar. Irmãos, e na passagem de Noé, lá atrás, no início de tudo, assim diz a palavra, eu só vou resumir para ser rápido, depois eu falo um resumo. No versículo 18, vou falar o oitavo. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Contudo, a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. A Noé. Aleluia. E no versículo 18, irmãos, falou assim: estabelecerei minha aliança contigo, entrarás na arca tu e teus filhos, tua esposa e as mulheres de teus filhos contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão, estou falando dessa passagem aqui, tendo em vista que aconteceu antes de ontem, na região de Ribeirão Preto, que deu uma chuva, não foi uma grande chuva, mas acabou com tudo. Agora eu pergunto para vocês, irmãos, imagina 40 dias e 40 noites de chuva, daquele estilo lá, o que deve ter acontecido. Mas Deus, por que Deus fez o que fez, irmãos? Porque Deus, naquela época, Deus se arrependeu de ter feito os homens de tanta maldade, violência, corrupção, coisas que nós estamos vendo nos dias de hoje. Já está tendo guerras que a qualquer momento pode, né, acontecer uma guerra nuclear, acabar com tudo. Pestes, que nem a Covid, que dizimou muitas pessoas, chuvas, essas chuvas torrenciais que nunca teve no Brasil. Mas Deus se alegrou de Noé. E por que Deus se alegrou de Noé, irmãos? Porque sabe por quê, pastor Paulo? Assim como a sua pregação, não sei se foi quinta agora ou domingo passado, que Deus, ele reconheceu na semelhança dele aquele irmão, em nome de Jesus. Então eu digo, irmão, será que Deus vai querer levar, se voltássemos do tempo, Deus vai colocar a gente na arca dele, irmãos, e vai nos salvar a nossa vida, pelo nosso eu? Será que Deus vai nos alegrar? Será que, como o pastor Nil falou, será que a gente louva a Deus em espírito e verdade, em comunhão, como o irmão Levita Ricardo falou, em sintonia com Deus? É isso que Deus quer, irmãos. Ele quer se agradar da nossa face. Ele quer que a gente ame em primeiro lugar e a sua justiça acima de qualquer coisa, irmão. Sabe por quê, irmão? Porque semana passada, irmão, a palavra foi para o irmão Henrique. Não me recordo a palavra, mas eu esqueci de falar aqui no culto, era para o irmão. Você nunca mais esqueceu. Uma hora eu lembro e falo, irmão. A palavra, sabe por quê? Para fazer, pastora Sandra, como Deus fez com Josué. Deus falou, vai lá e rodeia a cidade 6 vezes. E Josué fez, e a muralha foi para o chão. Deus falou, pastora Maristela, dessas 7 vezes no Rio Jordão, e na mão da obediência foi, e foi curado. Deus falou para Noé, vai
você e sua família serão salvos, e foi salvos. Agora, se Noé fosse parar, irmãos, para ver o que o mundo fala da gente, que a gente é louco, que a gente é, como disse a pastora, para de tolados, que a senhora falou que detesta essa palavra, fanáticos. Se Noé fosse ouvir o que o povo falasse, ele não faria a arca. Se Noé fosse nas coisas do mundo, pastor Paulo, ele não iria entrar na arca, ele iria no show do pagode, sei lá, do que teve, nem sei nem quem fez o show. Ele iria lá no show. E aí o que ia acontecer? A chuva ia cair, e a arca de Noé não ia estar preparado, o azeite não ia estar lá no lugar para ser aceso. Em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos tomar cuidado. Como pensar, como será que nós, Deus se agradaria da gente, pastor Leopoldo, se a gente fosse, se descesse agora, Deus se agradaria da nossa face? Deus deixaria, vem cá, pastor Leopoldo, o senhor vai entrar na arca? Vem, pastor Nilson, o senhor vai entrar também na arca. Será que Deus faria isso? Ou eu mesmo? Ou pastor Alexandre? Você não vai ficar fora, você vai ficar fora. Será que Deus não faria isso também comigo? Assim a gente vê, como o pastor Paulo falou, a gente tem que se preparar e Deus se agradar da nossa face para sermos a semelhança e a imagem de Deus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Antes de mais nada, tentar fazer, se tornar parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre Jesus. Aquele que é onde você tocar na hora da roupa dele, nós éramos curados naquela área, mas se passou tanto tempo, será que cura ainda? Aqui o pastor Leopoldo, a testemunha, que deu um testemunho sensacional de cura de uma doença gravíssima, irmãos. Nós temos testemunho que um homem de Deus tocou na vida dele. E por que tocou na vida dele, irmão? Porque Deus conhecia o começo, o meio e o fim. Ele sabia, ele fez um milagre na vida dele, ele sabia o que ele faria depois do milagre. Em nome de Jesus. E assim nós temos que ser, irmãos. Escutem a palavra, porque os finais dos tempos estão próximos. E os finais dos tempos, sabe como pode ser, irmão? A hora que a gente fecha o olho é o final do nosso tempo. E muitas vezes as pessoas não tiveram tempo, nem ao mesmo, de se arrepender, irmão. A pessoa não tem tempo de se arrepender. Então, os finais do tempo para nós é quando fecha o olho. Mas o mundo já está, não preciso nem falar, nós assistimos televisão, ver rede social e ver a decadência que está no mundo. Eu fico muito feliz porque, apesar de sermos a minoria, eu estou feliz por estar aqui pregando a palavra, trabalhando na obra, escrevendo meu nome no livro da vida, e assim como eu sou ajudado pelas palavras dos irmãos, do pastor Nil, da pastora Sandra e de todos os demais, eu também fico muito feliz e talvez ser um pouquinho útil para ajudar no discernimento da palavra, que Deus não deu para uma pessoa só justamente por causa disso, para um ajudar o outro. Em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade, amados irmãos. Uma excelente semana pela frente. Em nome do Senhor Jesus.